Teu quarto é bué fixe, Tem muita coisa a acontecer no mas está quarto. bué arrumadinho. Ah, ok. Ali é a pilha da roupa para lavar e sacos e as mochilas dos convidados. E ali tem o Paulo. Bem-vindos ao Favorito, onde falamos sobre as nossas coisas favoritas e aquilo que nos fez feliz esta semana. O meu convidado de hoje parece um urso de peluche, conhecemos-nos porque ele gostou do meu casaco de leopardo e os nossos telefonemas começam sempre com uma peça dramática improvisada. Bem-vindo, Daniel. Sabias que às vezes tenho saudades de acordar e ouvir a tua guitarra no quarto ao lado? Queria dizer que gosto muito de ligar e fingir que estou a marcar a esteticista, manicure, pedicure. Gostei quando gostei quando te liguei e estávamos nessa peça dramática e de repente tu estavas super dramática a dizer tipo, ai não, aqui não é pedicure, é só manicure. E depois de repente o estabelecimento era a Mani e eu disse, não quero falar com a Mani, quero falar com a Laui. E, e depois de repente eu disse, pronto, ok, depois falamos. E depois eu liguei-te e de repente já era o solar dos leitões e tu disseste que fazias arranjos de leitão. Plurais, mas Mas de leitão. é isso, né? Florais, mas com leitão. Yeah. E pronto, eu gosto muito da nossa ligação assim dramatúrgica. Gosto, nós sempre fomos assim uma espécie. Não é um drama. Como é que eu ia dizer? Não é um drama pessoal. Desculpa? Uma performance. Exato, é uma performance, é um teatro. Ahm, Lembras-te que muitas vezes nós íamos sair e começávamos a fake discutir sobre amantes e coisas assim, e as pessoas à volta ficavam bem. é. Eu adorava ir contigo, porque era sempre, tipo, nós tínhamos um. Isto não é um ritual, mas tínhamos sempre esta vontade de fazer a noite das outras pessoas memoráveis, porque nós andávamos a discutir. Sim, ai, tanto E drama nisso. nem sei bem de onde é que surgiu, acho que foi só natural. Não sei, eu acho que temos os dois esse lado que se une por alguma razão. Eu acho que tens também aquela cena de. Acho que as pessoas têm que quebrar um bocado o gelo contigo ao início, e eu também tenho isso. E nós quebramos o gelo muito rápido e acessemos muito rápido essa parte das nossas personalidades, então ficamos super à vontade a ser só silly. E acho que é Yeah. isso. Yeah, é isso, é isso. E não sei, clicámos, foi fixe. Foi fixe. Quero dizer que também tenho saudades pronto, das nossas saídas, mas especialmente as do Gretua, quando íamos dançar para lá, post-shows, e ser expulso do Pina, do kebab que desafiava o teu vegetarianismo. Nunca fui expulso do Pina e eu não sei de que kebabs é que estás a falar. Pina, Sabes? Sabes, tu foste expulso. Sabes. calma. Tu Quem foste me disse- expulso quando eu cheguei. Ou seja, nem eu pude ir ao Pina, tá bem? Não, mas eu fui expulso porque aquilo é um bar de metal que aquilo de metal já não tem nada, não é? Porque se fosse de facto um bar de metal, eles não me iam expulsar só porque fumei um vape. Desculpa. Não. Eu hoje, como não fumador, percebo e é completamente justo, não é? Porque eu odeio levar com fumo das outras pessoas. Mas um vape de morango, tipo, era uma noite de celebração, era a cena das São cavacas, Gonçalinho. o salinho. Pronto, era só um cheirinho watermelon ice, ou uma coisa assim. E pronto, eu estava tão dissociado, estava cansado, nem me apercebia que as pessoas estavam a ver o fumo, não é? Claro, claro. E tipo, havia. Enfim, não seria uma coisa nova no Pina. Não é? A coisa menos metal de sempre, eles dizerem que não me servem porque eu tinha um vape. Um vape ainda por cima. Foste expulso por vapear. Não, mas se calhar até é bué metal, porque olham para o vape, estás aí a fumar pendrive, tipo, em vez de fumares um cigarro a sério, show. Que coisas favoritas me trazes? Olha, eu ando muito, eu acho que por causa do stress do trabalho, provavelmente, e com falta de tempo para só relaxar e passear. Tive agora uma fase nestas últimas 2 semanas em que eu só falava de bolos. Eu falava muito de bolos. Pronto, há um cantor, não é, que tem um disco chamado Eu Adoro Bolos, né? Mas É. não é sobre o disco dele. Podia ser, porque o disco também é incrível, saudades. Ahm, mas eu acho que com o stress tenho sentido um bocado de necessidade de doces. E também em conversa contigo e com outras pessoas, lembram-me.
que eu estou constantemente a mudar de cidade e a esquecer-me que aquilo que eu procuro nos doces é tipo um certo conforto, uma certa lembrança. E nos doces em específico, já vamos aí, já estou a dizer a que doces é que me refiro e a que bolos é que me refiro. Um, mas tenho pensado muito naquela coisa de há um sabor que me leva para um determinado sítio que não vou encontrar aqui. E Ok? alguns que fui conhecendo, pronto, morei em Braga, conheci umas coisas em Aveiro, foram introduzidos novos sabores. E em Aveiro é que comecei a perceber que havia coisas que simplesmente não tinha lá, e agora em Lisboa, eu acho que por causa também do tempo que já passou, desde que eu saí de Braga, tenho pensado mesmo muito nos bolos em específico que eu gosto lá. E com bolos, e agora vou-te lançar a ti esta questão, é o seguinte: tu entras numa pastelaria e tens uma vitrine, tens coisas doces lá em cima. Ok. Tens palmeiras recheados. Uhum. Palmeiras recheados são o quê? O que é que tu Palmeiras chamarias? recheados. O palmeiras é tipo em coração, Uhum, mas o palmeiras recheado é tipo sanduíche com o recheio no meio. Ok? uhum. Isso para mim é o palmeiras recheado. E se tivesse que inseri-lo num grupo, É assim, posso fazer eu o nome do grupo porque eu chamar-lhe tipo um bolho, um bolo molhado. não podes jogar este jogo. Não-te vou molhado. Mas Não, pronto, Brenda, não, é um bolo, ai, não consigo dizer bolo. É um bolo com recheio, tipo um recheio quase líquido, estás a ver? Assim, gooey. estás certa. É Ok, isso. É ok. um bolo, obrigado. Eu, ok, eu tenho muito esta memória de estar em casa, assim, com querer um docinho e a minha mãe dizer, vá à padaria, queres alguma coisa? E eu tipo, mãe, traz-me um bolo. E para mim, um bolo, prepara-te, eu se calhar vou ser polémico agora, pode ser uma nata, pode ser uma bola de Berlim, pode ser um folhado de chocolate, pode ser um pânico recheado, O, pode o ser. panico e o folhado estás-te a meter em maus caminhos. Eu Quando sei tu que me perguntaste para eu inserir numa categoria, eu pensei que era numa categoria de bolos, não sabia que era para me dizer, para eu dizer se era bolo ou se não era. mas eu tenho uma relação a fazer, é que para mim é tudo bolo. E eu não sabia que isto não era normal. Eu estava num aniversário há 2 semanas e eu tipo, ai que saudades que eu tenho de um bolo específico, que eu já vou falar sobre esse bolo específico, mas eu estava bem tipo, ai que saudades daquele bolo. E de repente comecei a falar de palmeiras recheados, porque o palmeiro recheado que eu conheço de Braga é muito diferente do de Aveiro. E era por isso que eu estava a falar sobre, a certo ponto, de palmeiras recheados. E as pessoas à minha volta começaram a olhar para mim e estavam tipo, bolo? E eu fiquei, como assim bolo? E disseram-me, para mim um bolo é uma coisa assim esponjosa, que é feita com farinha, ovos, açúcar, é fermentado, é assim que se diz? Levedura, fermento, cresce, é fofinho, é isso, é fofinho. É Mas uma então, coisa, então o que é um palmia para eles? para eles Pastelaria era só? biscoito ou um pastel. E eu percebo o biscoito na parte do se não for recheado, se calhar aquilo é mais perto de uma bolacha ou de um biscoito do que de um bolo, mas para mim recheado passa a ser um bolo porque não sei, porque não sei, olha, porque Eu para mim não é tudo percebo, eu não percebo a parte do biscoito. Eu percebo a parte do pastel. Tipo, um pastel. pastel de nata tem tipo aquele folhadinho. Mas para mim uma nata é um bolo. Mas eu acho que um pastel é um bolo. Eu senti-me super rural, porque eu estava tipo, é tudo bolo, e as pessoas olharam-me de canto, e eu tipo, como assim? Sabes qual é que é o problema desta sociedade? Nós estamos a pôr demasiadas categorias em muitas coisas, nomeadamente nos bolos. Éramos mais felizes se fosse tudo bolo e gostássemos de todos os bolos, não é? O bolo é fluido. O bolo é fluido. É isso. Mas olha, sobre o palmeiras recheado em específico, eu tive um choque muito grande. Primeiro, em Aveiro chamam aquilo jangada. Ok, está bem. Jangada. Ah, é por causa dos moliceiros e tal, ok. Está dentro da Era temática ria. formato. Mas eu não quero armar nada com Aveiro. Estamos. Não agressão com Aveiro, ok? One Sim. love. Aveiro que nos uniu, por isso acho que era um bocado mau agora estar a bater em Aveiro. Mas só para dizer que
houve uma semana académica qualquer em que às 7 da manhã, ou assim, foi uma pastelaria aleatória, ainda meio bêbado, e pensei, ai, queria tanto agora um bolo, tipo, muito docinho, e olhei e vi o palmeiras recheado. Hum. E palmeiras recheado, ele já tem uma especificidade, que se vê bastante no norte, que é, portanto, uma coisa quadrangular, com várias tiras, que podes comer à tira, ligada a outra coisa quadrangular de massa folhada com um recheio, deve ser creme pasteleiro, creme de ovos, uma cena assim, e por cima, a de cima de todo, há uma variante que se vê muito em Braga, por acaso, e nesse caso eu vim em Aveiro, que tem chocolate nas pontas e no meio tem, tipo, tem creme de ovo também por fora. E eu vi isso e pensei, ai que bom, quero isto. Fui comer, passei muito mal, porque eu descobri que a jangada de Aveiro, o creme é principalmente ovos moles. E eu adoro ovos moles, atenção. Mas 7 da manhã, semana académica, bêbado, comer um tijolo de ovos moles, estás a ver? Passei um bocado mal e foi aí que me deu o clique de, pois, os meus bolos são os meus bolos, de lá. Pois. É um culture shock. É, eu tenho um problema com culture shock de bolos. E, não, isto deu-me mesmo para pensar. E depois apercebi-me que há mesmo coisas que variam. Por exemplo, o mil folhas. O que é que para ti é um mil folhas? Ok, eu acho que só vi um mil folhas para aí duas vezes na minha vida. Mas aquilo Uhum. que eu vi são tipo duas placas mais ou menos folhadas e tipo, bué recheado. Obrigado, Laura. Isso também é o meu mil folhas. Eu não estava à espera, eu não fazia ideia, não faço ideia como é que é em Bragança. É Acredito que assim. também. Ok, ok, faz muito sentido. Mas até pensei que pudesse ser o teu contacto com o Porto, já que disseste que não comes Ah, muitas vezes. O Porto ele é igual a Braga, Barcelos, Guimarães, whatever. Que é isso, é um quadrado folhado, assim, uma massa que parece molotov. É molotov que se diz? Aquele pudim todo de claras, todo esponjoso. por Provavelmente é acaso uma acho que coisa, sim. Eu acho que é o sim, Molotov. coisa à base de claras e depois outro quadrado. No entanto, isso há muitos sítios onde isso não existe. E descobri que em Coimbra, por exemplo, isso chama-se russo. What? Yeah. E há uma Wikipédia do mil folhas e eles fazem esta diferenciação, porque mil folhas para nós, este mil folhas, que é o russo para outras pessoas, e aparentemente aqui em Lisboa também é o russo, yeah. O deles é um Napoleão. Tipo, o Napoleão é Ah, retângulo folhado, creme de ovos, retângulo folhado, creme de ovos, retângulo folhado, creme de ovos, e depois por cima há de ter uma cobertura de chocolate crocante que tem assim umas ondinhas não brancas, eu não sei se confundir com uma napolitana. é calma, não é? Ah, Tudo bolo também. Atenção, napolitano é bolo, Napoleão russo, mil folha, tudo bolo. engraçado, se calhar Mas, chamam-lhe russo por causa do Molotov. será? Não. Sim. Mas para mim sempre foi Napoleão. Aquilo não é mil folhas. Pois. E eu acho isso super interessante. E mais interessante ainda são aqueles bolos super específicos de uma determinada região. E aqui eu queria te perguntar se existem alguns bolos específicos. Tu gostas muito de Bragança, porque há um bolo específico. Eu gosto muito de Braga e tenho muitas saudades. Queria falar dele também. Ok, obrigada por me fazer perguntas. Em Bragança, o único problema de Bragança é que os bolos são sempre à base de coisas extremamente outonais, tradicionais, tipo castanha, ou amêndoas, ou assim nozes, e eu não sou Uhum. grande fã disso em bolos. Ok. Eu aprecio muito, por exemplo, castanhas em estofados, muito bom. Adoro amêndoas por si. Em bolos não consigo gostar. Não Hum, consigo. E agora assim, de repente, não me lembro de nenhum bolo específico, caso de Bragança, que eu fico, uau. Lembro-me de um bolo que foi o meu bolo de aniversário, uma vez na minha vida, que eu amei, que é de um senhor chamado Eurico, que eu acho que ele já não tem a pastelaria que ele tinha aberto em Mirandela. Não sei porquê, tenho assim uma ideia. Mas o bolo era fabuloso, era tipo um bolo normal, com uma croa de chocolate branco que dava para retirar, ok? E às vezes o bolo era de frutos vermelhos, outras vezes era de chocolate, mas no meio, ou seja, tens tipo assim uma tirinha, te- tens uma tirinha que vai à volta do bolo de crocante. Então tu cortas o bolo, tens a esponjinha, tens o chocolate branco se te apetecer por em cima, tens o crocante e tens uma camada.
de uma espécie de recheio de frutos vermelhos ou do que quer que seja aquele bolo. E opá, foi o melhor bolo que eu já comi na minha vida. E eu não sei o nome e eu nunca mais encontrei forma de o pedir. Estou impactado, porque parece muito bom. Estou mesmo impactado. Ainda por cima estou com um bocado de fome e, como te disse, eu ando com desejos de bolos e não estou muito satisfeito com os que tenho encontrado, sinceramente. Ahm, pois, e há um específico que eu quero muito e acho que sinto provavelmente o que tu sentes com esse, mas eu consigo encontrá-lo, eu sei onde encontrá-lo. Mas acho que devias reencontrar esse bolo para partilhares comigo. Tenho de fazer um Ah, quest, porque eu já conheci a filha dele, do pasteleiro que fazia isto. Só que ela agora emigrou. Então eu não sei como voltar. Imagina, porque eu conhecia numa noite que estava com um amigo que eu conhecia também. Pronto, e depois nunca mais tive contacto, estás a ver? E eu estava a pensar, oh meu Deus, esta é a minha oportunidade, e nunca mais. sabes como é que tu podes encontrá-lo? Como? Se eu tiver um subreddit. Sim, sim, sim. Sabes, sabes porque é que eu digo isto? Então, o meu bolo favorito de todos, bolo ou pastel, uma Espera aí, coisa que está na. porquê é que tu dizes isso? Porque o Reddit sabe tudo, Porque alguém vai saber alguma coisa sobre isso. E se for específico, especialmente em Bragança. não é? É que, por exemplo, no meu caso, e é este bolo que eu estou aqui a anunciar, o pastel, mas está na vitrine dos doces, dos bolos, nas pastelarias. Eu só conheço, isto só existe em Braga, e só vi para aí em quatro pastelarias. Chama-se chinês. Não me perguntes porque é que se chama chinês. Aquilo não tem qualquer relação com, até onde eu sei, não tem qualquer relação com a China e nem é uma coisa que tu olhes e pareça minimamente chinês, por alguma razão. Não sei o que é que será um bolo minimamente chinês também, mas é delicioso. É tipo, ele é circular, a base é circular e é Uhum. tipo pão de ló, uma massa fofinha, circular, que só serve de base. Portanto, é Ok, um cilindro assim baixinho, e essa base é coberta com uma ligeira camada de doce de ovos ou creme pasteleiro, algo do género. E essa camada é mesmo fina, ela só serve para aquilo não ser totalmente seco e para ligar com a parte de cima. E a parte de cima, aquilo parece que é tipo. É que o aspecto de um sundae, é tipo um swirlzito, aquilo faz tipo assim. ok. E é o quê? Por fora é chocolate, aquele que tens nos eclairs, que é meio crocante, e na parte da pastelaria portuguesa, por Sim, acaso, eclair não, mas enfim, tu percebeste. E por dentro desse chocolate tu tens assim um recheio espumoso. Espumoso? Ah, quase como se ok. fosse um buttercream, é marelado, é Desculpa, doce, não, ligeiramente não percebi. Quase que fosse comum. buttercream. É foamy, é ligeiramente salgado, sabe um bocadinho a manteiga, um bocadinho doce. E se tu puseres uma colher, não é como o chantilly, não acontece, não perde muita forma, aquilo mantém a sua estrutura. E este bolo só existe lá. Eu estou a salivar só de pensar neste bolo. E e eu ando a sentir muita falta deste bolo, porque também já não vou a Braga há algum tempo, tenho passado muito tempo aqui. E porque o meu aniversário está próximo, e eu pensei, o melhor presente de aniversário que eu podia ter era este bolo. E o que é que eu fiz? Eu fui ao subreddit de Braga e fui à minha galeria, tipo, fui ao meu Google Fotos, porque eu sempre que como este bolo eu tiro uma foto. Porque eu fico tipo, eu tenho que ter uma foto disto à mão, porque eu primeiro quero me lembrar muito de um bolo que eu gosto muito, quero mostrar a pessoas que não conhecem e quero ter evidências que ele existe para eu conseguir pesquisar um dia. E aconteceu. Eu fiz um post no subreddit de Braga em que eu dizia: olhem, este é o meu bolo favorito, eu não encontro em Lisboa, nem em lado nenhum. Ele tem estas características, como eu descrevi. Gostava de saber mais sobre isto, ou a receita, onde ele é produzido, porque é especial para mim e não encontro em lado nenhum. E as pessoas do Reddit foram lá, algumas estavam chocadas, tipo, eu nunca vi isto, ai, que mau aspecto, enfim, esses falharam. Ah, Haters. levaram downvotes esses. Um, e algumas pessoas de facto disseram onde é que ele é produzido em Braga especificamente. E eu estou a pensar em contactar esse sítio para me fazerem um super chinês e um bolo gigante necessário daquilo, ou como acontece com os profiteroles, aquelas pirâmides, uma Sim. pirâmide de chineses. E eu vou falar com este fabricante de bolos, com estes pasteleiros, eu não sei como é que isso se chama,
e vou tentar, ou saber a receita, provavelmente não vou partilhar, né? Mas tentar comprar-lhes, nem que seja para o meu aniversário. E sabes o que é que aconteceu dias depois de eu ter feito este post? O quê? Alguém que eu não conheço fez um post também no subreddit com uma foto desse bolo e com tipo, no momento em que estava a comê-lo e a dizer: provei o tal bolo chinês e adorei. E Oh as meu pessoas nos Deus! comentários estão a celebrar o bolo e dizer: isto é incrível, levei para a minha filha, coisa assim do género. E eu fiquei mesmo feliz. Senti-me A primeiro comida, influencer, não é? claro. Primeiro és influencer. Segundo, a comida une mesmo pessoas, especialmente quando é reconfortante. E Sim, achei isso fantástico. Eu acho que o Reddit é a coisa mais próxima na internet que temos a uma comunidade. sim, e tem vários, de vários tipos, não é? Olha, uma altura fiz, por acaso, um trabalho sobre comunidades digitais, numa cadeira que nós também tiveste, que era cultura participativa, e era exatamente sobre isso. E tenho vindo a pensar, ahm, pronto, agora estamos com esta questão de menores de 16 terem ou não acesso, dependendo a redes sociais, dependendo da sua identidade. E, olha, honestamente, eu não li a fundo a lei. Espera, não era dependente da sua identidade. Ou estás a falar de. Desculpa, agora fui muito woke neste momento. Porque eu estou tipo, identidade Não, de não género, é o que é essa que a isto tem a identidade. ver? Não Agora, é essa. agora que falei, percebi que I was a step too far. Mas sim, sim, eles têm de apresentar o cartão de cidadão para Em alguns ver se têm idade jogos. suficiente. E isso fez-me pensar muito que, pronto, eu cresci num meio mais pequeno, numa família que não me deu acesso a tantas coisas que eu mais tarde percebi que gostava e que são importantes para mim. E nesse processo, pré-adolescência, adolescência, foi muito importante para mim as minhas comunidades online. Seja quando ia jogar aqueles jogos que têm chats tipo Clube Pinguim, Abotel, seja quando estava em fóruns de jogos ou de alguma coisa muito específica que eu queria, ou quando jogava PlayStation Online com pessoas aleatórias de outros países e descobria músicas, descobria novas realidades que eu não tinha acesso e de certa forma também me conheci melhor através destas possibilidades. Eu gosto muito, também tem coisas más, e isto tudo tem coisas más, não é? O Reddit também tem coisas más, mas eu acho que é o mais próximo que temos disso. E as redes sociais também têm microcomunidades, e tenho mesmo receio que os jovens eventualmente tenham mais dificuldade em aceder a essas comunidades, porque elas podem ser responsáveis por mostrar realidades que estes jovens não conhecem porque não têm acesso, como foi para mim, como foi para muitas das pessoas, e acredito que para ti também. Ainda bem que falas sobre isto, porque eu acho que é um tópico muito fixe. Ainda no outro dia, quando saiu essa lei, um amigo meu, o Risitas, sabes quem é? Uhum. Pronto. Ele partilhou um artigo, de uma revista que é dedicada a falar sobre tecnologia e sobre aspectos do mundo digital, que fala sobre. Eles não dizem isto assim, agora estou a falar de cor. Parece que é uma espécie de band-aid, um Uhum. penso rápido para uma ferida muito maior e que devia gerar uma discussão maior e mais séria sobre este assunto do que apenas dizer, ok, agora os miúdos não podem estar online, independentemente, do seu uso e para quê. E depois também restringe coisas, mais vidradas para as redes sociais, ou seja, não esquece-se que também existem outros mundos, online, como lá está, Uhum. os sites de jogos e não sei o quê, e que podem ter lá está, essas duas vertentes, tanto uma vertente mais positiva como mais negativa. E agora que tu me lembras desse trabalho, que eu adorei fazer também, eu lembro-me de te pedir ajuda na altura, porque eu não estava a conseguir fazer a formatação ou whatever, já não me lembro. Uh, Muita da minha vontade para ir para o curso que eu fui, que foi o nosso curso, que foi Novas Tecnologias da Comunicação, veio dessas comunidades, veio de saber que estar presente digitalmente e de saber andar por esses espaços e descobrir coisas novas nesses espaços. Eu lembro-me do Tumblr, do Pinterest, de ter conversas em fandoms, sobre as coisas que eu gostava, que mais ninguém à minha volta gostava também. Isso mudou o meu mundo, passou de ser uma coisa pequenina, de uma cidade pequena,
e expandiu os meus horizontes e a forma como eu lido com as coisas aqui, como eu lido fora. E eu acho que com esta lei também perdemos muito isso. Eu acho que só nos focamos nas partes negativas quando se falam em redes sociais, e na internet em geral, e esquecemos muitas vezes que a internet é também em si parte do mundo. E se estamos a tirar parte do mundo a pessoas que o estão a descobrir pela primeira vez, como é que será quando chegarem a uma idade que podem efetivamente usufruir disso? Pronto. Sim, e o que me frustra mais é, fala-se muito hoje em dia que, pronto, algoritmos de inteligência artificial e de repente as redes sociais percebem os teus padrões de consumo e sabem o que é que tu vais querer jantar, o que é que tu vais querer comprar. Há tanto poder do lado destas empresas privadas, mas depois de repente, quando falas na proteção do utilizador, tu metes a responsabilidade por cima do utilizador comum. Quando, então, se eu vou, por exemplo, a União Europeia regulamenta muito aquilo que tu comes, aquilo que tu compras, para garantir que estás em segurança. E essa responsabilidade, à partida, a maior parte dela está na parte de quem produz. Porque é que nas redes sociais, e há claramente capacidade para isso, porque tens algoritmos que te vendem produtos e que te reconhecem, etc, etc, que estávamos a falar, porque é que não se aperta com estas empresas para elas implementarem métodos que tornem estes lugares mais seguros? Porque é que estamos sempre a bater nesta tecla de dizer, ah, não, a criança é que está desajustada, é que está num sítio onde não pertence. Quando a internet é também é um espaço de comunicação com um espaço real, não é? Um espaço físico. Claro, e pode ser tão bom. Às vezes as crianças estão a passar, sei lá, estou a tentar equiparar ah, à minha adolescência, por exemplo. Eu, felizmente, tive uma adolescência fantástica. Mas, por exemplo, havia coisas que eu queria descobrir que não queria necessariamente falar com os meus pais, estás a perceber? E não é que sejam assim muito péssimas, mas se calhar para um adolescente era bué estranho. Ou, imagina, queria fazer perguntas sobre, ah, sei lá, o período, imagina. E estava só com o meu pai em casa e sentia-me um bocadinho awkward. Opa, a internet safou-me imensas vezes, e comunidades e tudo isso, e também me deixaram, de certa forma, perceber que há algumas coisas em mim que são normais. Uhum. E pronto, eu acho que nesse aspecto é uma mais-valia. Obviamente que nós depois também encontramos coisas negativas, tipo predadores e tudo, mas o problema não é necessariamente o espaço onde eles estão, é deixá-los permanecer no espaço e não haver regras, não haver também uma não existir também lei judicial específica para contextos digitais. Sim, E novamente, choca-me mesmo muito haver capacidade de criar esta tecnologia que prevê a tua vida toda, mas não implementam ferramentas para maior controle, seja de discurso de ódio, discriminação. É que elas existem. Ainda por cima, no meio académico, se fores ver tipo artigos sobre computação, sobre AI e coisas assim do género, já se faz há muito tempo. Eu também não sou dessa área, não sou profissional dessa área, mas tenho amigos que são. Que engraçado. Um, e há mais de 10 anos que tu tens artigos sobre isso, sobre modelos que prevêem quando um discurso está a ser um discurso de ódio ou abusivo em certa medida. Eu acredito que eles até sejam aplicados, nomeadamente na moderação automática de chats e assim, mas o que é que impede estas grandes empresas de tornarem estes espaços de facto seguros, não é? Porque é que eles claro. não são? E estamos novamente a responsabilizar o utilizador que está, pronto, redundância, desculpa, que está a utilizar um produto que não é seguro para si, não é? Ele Eu permite, puseste a jeito. é É mais tipo, fácil justificar assim, não é? Pois, exato. o que me incomoda um bocado é, eu sinto que as pessoas que estão a dizer, que estão a concordar muito com isto e com este tipo de regulamentação, são pessoas mais velhas e pronto, ainda ontem, ou hoje, tive uma conversa sobre isto, que é muito difícil tu explicares a uma pessoa de 50 anos, para quem a internet apareceu, ela já tinha 20, se calhar aos 20 já tinha a vida mais ou menos encaminhada, se calhar não passou por
certas dúvidas ou desconfortos que se calhar, ou se calhar passou, mas não viu meios de resolver ou de questionar estas coisas, aquilo que é a sua realidade, e que se calhar jovens ou pessoas até aos 30, que tiveram acesso muito cedo à internet, viram nela uma ferramenta para encontrarem pessoas como elas, para se conhecerem melhor. E é muito fácil para uma pessoa que contactou muito tarde com este meio, ou que não, ou que vê só como um meio de trabalho, ou um meio de partilha, não vê como uma comunidade. É muito fácil caírem nessa armadilha de que o problema é não sabermos a identidade das pessoas. Não sei se é bem isso. Sim. Eu, eu acho que há dois exemplos que eu vou dizer agora, e eu percebo os dois muito bem. O primeiro é de um rapaz da Austrália que vai fazer 16 anos. E a Austrália acho que foi o primeiro país a implementar isso, Uhum. essa lei. E o rapaz quis fazer, ter uma ação em tribunal contra o governo por causa disso. E o reasoning dele, a razão pela qual ele fez isso, foi porque ele acreditava que retirar as redes sociais aos jovens era retirar-lhes um pedaço do mundo. Pronto. E eu não sei como é que isso se desenvolveu, nem sei se está a ir para a frente, mas ele estava mesmo muito. Ele ia fazer anos, ou seja, ele ia ter acesso eventualmente, e teve até agora, também não lhe ia fazer grande diferença, mas ele estava mesmo a explicar que não é só por ele e que acha que é uma ferramenta indispensável na vida de um jovem. Um, o que eu percebo por vários motivos. Primeiro, eu lembro-me perfeitamente do Vine e de ter uma coisa para falar com os meus amigos. Ok, isto é uma coisa muito Gen Z também de se dizer, mas no mundo de hoje, nós não estamos informados se não tivermos acesso a estas ferramentas. Quer seja desde o TikTok até ao Expresso Online, por exemplo. E eu acho que ele aí tem uma razão muito grande que eu não tinha visto, que eu não tinha pensado até ouvir esta notícia. Porque foi ao mesmo tempo que esta lei foi anunciada e eu no início até pensei, olha que bem, sabes? Vamos salvaguardar estes problemas para quando eles souberem lidar com eles, que vai ser nunca, não é? Porque também se não forem confrontados com certas problemáticas também nunca vai acontecer. E depois o governo espanhol vai agora emitir também esta regra. E nós também já estamos a pensar fazê-lo. E isto parece uma espécie de Trojan Horse. Lembras-te desse vírus no PC do Windows XP? Que é daquelas cenas de parece que tem imensos benefícios, parece que vai estar mega seguro, parece que o teu PC vai estar incrível e que vais ter todos os jogos que quiseres lá, mas é só tipo pior. Só vai Uhum. implodir o teu sistema. Ah, Sim, eu até te queria colocar uma questão. Ahm, o que é que tu dirias que se não fosse a internet, que se não fosse o teu contacto no meio digital, não terias conhecido, não terias tido acesso? essa é uma ótima questão e depois quero que também respondas. Primeiro, séries, filmes e, e sentido de humor. Eu acho que essas três coisas me moldaram muito na internet. Até lá, eu sempre fui criativa, disso, da internet também retirei muita inspiração, claro, mas disso vinha dos meus surroundings, das minhas coisas à volta. Depois, agora disse surroundings e lembrei-me, inglês. Eu não saberia inglês, quase nenhum, se não fosse pela internet. O inglês é bastante bom. Exato. E a ti? Bem, isto é um dos meus temas favoritos. Olha, é de facto um dos meus temas favoritos e eu gosto muito de falar sobre isto porque tem mesmo muito impacto na minha vida. E eu podia tomar e estar aqui muito tempo a falar e a dar muitos exemplos concretos. E na verdade nem sei muito bem por onde começar, mas olha, eu era uma criança super tímida, muito isolada, vítima de bullying. Na maior parte, olha, na minha escola primária, durante aqueles 4 anos, eu tive um amigo. Não tinha muitos amigos, então não tinha muito lugar de expressão, não tinha muita forma de fazer, de desenvolver o meu lado social, porque eu não era uma criança sociável e muitas vezes refugiava-me em adultos ou na atenção dos adultos para compensar esta solidão e esse medo.
E, e aqui eu acho que há uma coisa muito interessante que é o anonimato. Eu jogava muito à Botel, como já mencionei, e Clube Pinguim. Clube Pinguim é mais infantil-juvenil, diria, e a Botel Uhum. já é um público mais adolescente, mais velho. Eu agora não vou mencionar os problemas que isto traz, e o anonimato também traz problemas e Sim. jogos com chat ainda por cima. Mas felizmente no meu caso eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora ou má. Um, e estas comunidades foram super importantes para mim, porque o anonimato cria a possibilidade de fazeres um certo roleplay, de tu criares a tua personagem, a tua persona digital. Então eu que era uma criança muito isolada e vítima de bullying e que tinha muito medo de socializar ou de se expressar, de repente nestes jogos eu era uma pessoa extremamente sociável e fazia amigos e sabia como era falar com pessoas diferentes que me mostravam coisas diferentes. E acho que foi super importante para o meu desenvolvimento esta, esta possibilidade. E acho que é algo mesmo muito importante, especialmente como disse há pouco, jovens em meios mais isolados que não têm acesso a outras realidades. Por exemplo, eu nunca tive uma figura por perto que fosse LGBT ou uma família monoparental ou o que quer que seja. Eu não tinha acesso a realidades muito distintas, pronto, da minha realidade mais genérica, que era uma família alegadamente mais tradicional, onde é toda a gente cis heteronormativa. Eu não sabia o que era uma pessoa LGBT. Eu sabia que não tinha nada contra isso. Sabia que era algo que não era necessariamente mau. Tipo, eu lembro de ver notícias e, pronto, ter familiares com posicionamentos um bocado infelizes. E eu não perceber isso. Primeiro não percebia o que eram aquelas pessoas, mas também não percebi o porquê disso gerar frustração a alguém. E acho que se eu não tivesse tido tanta presença digital desde tão cedo e tanto acesso a pessoas de outros meios e de outras cidades e outras realidades, eu não sabia o que era, o que é que são estas pessoas e o que é que eu sou, de facto, não é? E foi mesmo muito importante para mim, também do ponto de vista de gostos. Eu gosto muito de acompanhar lançamentos de música, eu gosto de ler crítica de música e acho que a maior parte das coisas que eu hoje gosto ou conheço, de outra forma, não saberia que elas sequer existem. Ainda hoje, eu não tenho todo o tempo do mundo para estar a ver as agendas dos espaços ou a ver os circuitos ou como é que estas coisas se movimentam. Então, exige alguma pesquisa, algum acesso, perceber o que é que está a sair, o que é que são os subgéneros que estão a aparecer por aí. A internet foi mesmo muito importante para mim no meu desenvolvimento, tanto na parte do autoconhecimento, a expressão, como na parte dos gostos. E é mesmo triste não estarmos a ter isto em consideração. Eu não sei que implicações é que tem estares a pedir identificação. Não sei, acho que ninguém sabe o que é que se está a passar, mas há esta pressão para impor isto porque cria esta ideia que vamos resolver um mal maior. Não sei, quando na verdade Sim. não é uma resposta assim tão simples. E quanto a esta questão de venderem as nossas informações, quem estaria responsabilizado por fazer a verificação das idades? Seriam as próprias plataformas. E já aconteceu noutros países serem hackeadas e a maior parte das pessoas ficarem com as suas informações detalhadas, por exemplo, do cartão de cidadãos, por aí. Isso não é mais seguro. Sim, e também não podemos esquecer que a maior parte destas plataformas onde vão ser implementados estas verificações fazem parte de grupos muito grandes, de grupos milionários. Um, e as plataformas pequenas e as plataformas independentes, as pequenas comunidades independentes. E se eu quero sair da Meta, se eu quero sair do Reddit e quero ir para um projeto jovem, independente de grandes empresas, será que eles vão ter estrutura e meios para estar em conformidade com esta legislação? Isto não vai fazer com que os monopólios sobressaiam ainda mais e matem esta quase subcultura? Não sei, E mais que isso, os monopólios não vão precisar de Portugal, porque Portugal é um nicho no mundo, por também é exemplo. verdade. Ou Sim, seja, aqueles que não quiserem fazer parte, não quiserem alterar as suas normas, rapidamente saltam do barco. Quem é que nós somos para, para lhes dizer? Ahm, mas agora que tu estavas a falar das plataformas digitais, especialmente dos jogos, daqueles jogos com chat, eu vi há pouco tempo, e isto foi no Instagram, por isso não te consigo dizer se foi muito verídico, mas supostamente o Clube Pinguim foi decretado
agora numa retrospectiva, o sítio mais seguro online. Oh, espero que seja real. Eu Porque eu acho que espero que aqueles sim. pinguins estejam seguros. Opa, eu acho que sim, porque o máximo que tu podias dizer no Clube Pinguim era vamos dar as mãos. Porque mais Uhum. que isso é tipo flagged. É imediatamente. O chat tem especificações que os teus pais também podem colocar, mas mesmo que não tivesse restrição parental, tu não dava sequer para dizer mais neira. Sim, e tinhas os níveis de filtros, se não estou em erro. Exato. Quando entravas num servidor, aquilo, ou criavas a conta, não tenho certeza, aquilo perguntava se tens de X a X idade ou se tens de Y mais do que isso. E era muito engraçado porque eu não sei qual é que era a idade, o patamar mais alto, se era 12, se era 10, mas o pinguim, lembras-te que era um pinguim de Bengala, assim, tipo, Era já era 16. O pinguim 16 anos já estava tipo. super velho. Percebo. Mas isso é fixe, isso também é mostrar esse pequeno detalhe do Clube Pinguim, esse pequeno design, já mostra aos miúdos que se tu falares com uma pessoa de 16 anos, já é um velho. Estás a perceber? Já é fixe perceberes isso. E é uma segurança também um bocadinho subconsciente. E eu acho que o Clube Pinguim era brutal. E é preciso mais coisas assim. Tenho muitas saudades. E acho que íamos ser muito amigos no Clube Pinguim. Ai, imensamente. Eu adorava fazer o meu pinguim masculino porque eu gostava mais das roupas do que as femininas. A sério? Yeah, e era o nível máximo de dojo. A sério, eu não percebia muito bem o dojo, porque era muito estimulado e queria só avançar nas coisas e às vezes nem tentava percebê-las assim tão bem. Mas eu era bom naquele de descer a colina e desviar-te das coisas. Esse é muito fixe. Isso é muito fixe. Eu descobri muito mais tarde, ou seja, eu entrei no Clube Pinguim, tinha para aí 13 e só Uhum. descobri para aí aos 15 que havia, ou aos 14, já não sei, que havia missões secretas. Isso já me apareceu recentemente. Pronto, às vezes com esta coisa dos baits da nostalgia de cair nesses conteúdos. Aparecem-me coisas do Clube Pinguim às vezes e apareceu-me essa informação. E na altura É não bué fazia fixe. ideia. Olha, mas por acaso, hum, a internet também é muito fixe para tu descobrires assim pequenos detalhes ou novos significados dos mídias que tu consomes. Hum, Exato. não As sei, fandoms. Eu via Doctor Who. olha, por acaso gostava muito de um dia explorar Doctor Who. Acho que nunca tive uma oportunidade, mas eu sei de uma cena em que alguém é transformado numa coisa de pele muito esticada e há uma cara. Moisturize me. Acho que foi isso. Eu vi isso e pensei, eu tenho que ver esta série. Eu não Essa sei muito o personagem, conceito. essa personagem chama-se Cassandra. Cassandra. Eu já não me lembro muito bem da backstory dela, mas ela foi uma vilã e que queria ficar mais jovem, mais jovem, mais jovem e que esticou-se toda até ser só um pedaço de pele. Sim, com aquela cara, parece a capa do álbum da Shy Girl. Moisturize. Ai, juro. Bué. Olha, isso é quando nós tivermos a nossa crise e formos para o Botox, vamos estar assim Sim, esticadinho. yeah, exatamente. Que detalhes é que. Tu lembras de passar no Disney Channel Gravity Falls? Já sei onde é que tu vais, sim, lembro-se Yeah. de Gravity Falls. Eles não traduziam em português, acho eu, mas no final dos episódios havia sempre um código secreto que tu podias decifrar. Pera, não sabia disso. Pronto, agora já sabes. No final de Gravity Falls, em todos os episódios, da primeira à segunda temporada, há sempre um código secreto que te diz mais ou menos o contexto do próximo episódio ou da série no total que depois podes ligar. O Alex Hirsch, que é o criador, fazia os códigos todos diferentes. Então, enquanto que o primeiro podia ser saltar de duas em duas letras, o do episódio seguinte já era tipo, tens o abecedário certo e depois tens de o pôr ao contrário para ver que letras batem certo. Uhum. E eu adorava aquilo. E aquilo é mesmo difícil. Ok? Aquilo é mesmo muito difícil. Mas na internet, tipo, com tips and tricks, porque eu queria fazer aquilo sozinha, eu aprendi imenso sobre criptogramas. E foi bué fixe. Eu, por acaso, quando falaste em Gravity Falls, eu não fazia ideia desse detalhe. O que eu pensei que tu ias dizer é que
pronto, eu nunca tive muito contacto com essa série, mas eu via como uma série de animação que ainda sci-fi e tinha esta ideia de que, à primeira vista, não parece uma coisa hiper complexa ou com uma história muito profunda, mas depois na internet tens imensas comunidades e muita gente a escrever e a comentar esse cartoon em específico por causa de teorias, porque há imensas teorias à volta da narrativa, não é? Pensei que ias falar disso. Eu acho isso super interessante do Gravity Sim, Falls e nunca lhe dei uma grande oportunidade. é uma série cheia de mistério e que basicamente é um bocado participativa. Eu acho que é uma série participativa. Nós, enquanto audiência, estamos ao mesmo tempo a descobrir as coisas que as personagens principais estão e às vezes antes, o que é fantástico. Olha, por acaso, o Gravity Falls eu nunca explorei muito, e também porque eu descobri mais tarde do que o momento em que estava a ser emitido. A mesma coisa com o Adventure Time. O Adventure Time saiu tipo em 2011. É 12, 12? 11 ou Por aí. 12, mas acho que sim. Nessa Se altura, eu calhar, não sei como é que ele foi trazido para Portugal, se foi imediatamente traduzido, se passava já nessa altura, mas acho que não, acho que há um delay. E eu lembro nessa altura, estar na internet e ver pessoas já a falar de teorias sobre a narrativa. Infelizmente, pronto, é uma série que eu nunca dei tanta atenção quanto gostaria, mas também me lembro dela ter sido muito impulsionada por causa disso, por causa das comunidades que ela cria e, pronto, a maneira como elas teorizam à volta do guião. Eu lembro que a certo ponto eu nem sequer via a série, mas estava a ler sobre as teorias e estava a achar super interessantes. E tinha que pesquisar, quem é que é esta personagem que estão a mencionar que tem, possivelmente tem este comportamento, enfim. Um, isso é muito giro tu conseguires ir para um sítio onde estão imensas pessoas que tu não conheces a dar diferentes significados à mídia que tu estás a ver e que tu gostas, é. porque pronto, há sempre essa questão, adolescência, sentes-te sozinho, se calhar gostavas de ter uma pessoa ou várias pessoas para saberes o significado que elas atribuem às coisas que tu também gostas. E estas comunidades são muito esse lugar. Sim, e também não tens tanta liberdade para sair, para marcar um café com amigos. Nem sabes, tipo, nem sabes nem se tomas café, estás a ver? Tipo, o que é que vais fazer? Para o shopping? Não, tipo, um bocado seca. Ahm, Pelo menos cá em Bragança, que o shopping tem tipo três lojas e uma delas é um Burger King, estás a ver? Que era um Big Bob. Ai, Ahm, Vitor. Incrível. Eu ia te perguntar se tens coisas mais favoritas, se tens mais coisas favoritas que queiras falar e se queres adicionar mais alguma coisa à nossa conversa, porque eu depois tu falaste em desenhos animados e eu comecei a falar de Doctor Who É e, perigoso. e é muito perigoso, já sabes como é que eu sou, eu podia estar aqui o resto do dia e a certa altura eu estava a falar de Gravity Falls e estava a pensar que seca estou a dar, oh meu Deus. Não, quando mencionamos Gravity Falls e Adventure Time, eu pensei, oh não, a Laura vai cair na armadilha e vamos falar, vamos ficar a noite toda a falar sobre isto. Eu Eh, calei-me em Adventure Time porque não dava para. eu reparei, estava à espera, eu por acaso estava à espera que tu lançasses uma teoria para o ar, eu ia ficar extremamente louco, ia querer muito ouvir, Eh, ia ser sobre isso. Olha, coisas favoritas, eu não tenho muito conhecimento sobre plantas, tanto quanto gostaria, nem sobre fungos, mas tenho gostado muito de ver as minhas plantas a crescer e tenho gostado muito também de estar em subreddits de fungos e identificação de fungos, nomeadamente cogumelos. E há cada coisa esquisita. Há um que é Satan's something. Como é que se chama? Devil's Fingers. Devil's Ok, Fingers. Aquilo parece um ovo e eventualmente sai de lá uma coisa com parecem uns tentáculos vermelhos. Se precisares de ok. Devil's Fingers, é assustador. Se eu visse uma coisa destas na rua, eu achava que estava numa coisa qualquer sobrenatural, acho que me dava um grito. Tem um amigo que está muito dentro da cena dos cogumelos, de identificar cogumelos por aí, e foi ele que me mostrou. Ele disse que encontrou isto, só tirou foto e guardou, porque eu acho que ele estava solto do chão, então. Não é? Também fiquei assim quando vi. E ele mostrou-me uma foto que tirou casualmente na rua. Isto E parece um polvo. não é? Ele viu isto onde? Ele agora está a morar em Fão, se não estou em erro, ou certo, ou seja, Esposende.
a Apulia. Sim. É Distrito de Braga, praia. Eu não ahm, sabia que isto era possível de existir, especialmente em Portugal. não é? Então ando assim meio numa jornada de tentar dar um bocadinho mais atenção às plantas à minha volta e aos cogumelos. E eu gostava muito, eu hoje já tive uma amostra disso. Eu gostava muito de ter um date, ahm, com amigos ou com outras pessoas, ou com amigos e outras pessoas, em que vou só para um sítio verde, identificar coisas e ser feliz à beira dessas coisas que eu ainda não compreendo muito bem. Mas olha, hoje, por exemplo, estou aqui a morar em Lisboa há quase 2 anos e ainda não tinha ido à estufa fria. E fui com amigos à estufa fria. Foi muito fixe, sentar-me lá e estar a ver algumas plantas que eu já conheço à minha volta. E aquele silêncio, aquele ar mesmo bom das plantas. Se calhar é consequência de me ter mudado para Lisboa. Eu, domingo verde, ali à beira do Gerês, nunca dei grande atenção a plantinhas e agora, olha, estou aqui a dizer que quero ter um date a ver plantas e cogumelos por aí. Isso é tão fofo. Faz-me lembrar, houve uma altura em que eu tive ilustração botânica. Nós já vivíamos no. Já éramos colegas de casa, acho eu. Sim, lembro-me que tu tinhas essa cadeira super à toa. Yeah. Sim. Sim, sim, Tu... as minhas opções não eram nunca mais fáceis. Era muito engraçado. E tu explicaste-me muitas vezes porque é que estavas nessa cadeira, mas eu esquecia-me. Então chegava e via-te a fazer trabalhos e ficava tipo, porquê que estás numa cadeira de ilustração botânica? E ainda hoje, eu já não me lembro, porquê que estavas numa cadeira de ilustração botânica mesmo? Ahm, Imagina, a turma só tinha 4 pessoas comigo. E, e eu fui porque achei o resto super aborrecido. E achei que a ilustração botânica iria ser giro, ia estimular o meu desenho, ia finalmente tentar alguma coisa sobre o realismo, ia aprender sobre plantas. E depois descobri que também tinha de fazer relatórios sobre plantas. Descobri que tinha de ir apanhar plantas. Descobri que não sabia nada sobre plantas. Acho que é isso que eu estou a precisar. Acho que estou a Mas precisar uma dessa. coisa. E há uma coisa que eu adorei fazer. E fiz às 3 pancadas, infelizmente, porque estava assoberbada. Foi um texto com o resto das minhas colegas, porque quando somos 4, mais vale fazer um trabalho de grupo para ser mais fácil. Ahm, Nós fizemos um texto sobre plant blindness. Plants, plants. Exatamente. As plantas não são cegas, é um problema humano. Porque nós muitas vezes, quando estamos em espaços verdes, dizemos que não está lá nada se não virmos um animal. E normalmente isso não é verdade. Estão lá seres vivos, estão lá plantas. Então, plant blindness é, é a característica que nós temos de descartar plantas. Ok, então, ou seja, eu era de um sítio onde tinha muitas plantas e não queria saber delas. Vim para um sítio onde não há tantas e perdi a minha plant blindness, ou Exatamente. atenuou. É por isso que eu estou a querer ver muitas plantas, é Se isso? calhar, se calhar. Esse é o conceito, quero ler sobre isto. Que É fixe. super interessante. Eu também, eu gostava de ter dado mais atenção na altura, mas é super interessante. Olha, acho que vou ter um novo conceito favorito para explorar. Sim, sim, sim. Então, eu sei que tu já foste. Tu falaste há pouco de um sítio que eu não me lembro do nome, desculpa. Fria. Fui hoje, Como é que se chama? estufa fria. Onde é que é? E que plantas tem? Olha, é no Parque Eduardo VII, cá em Lisboa, e aquilo é relativamente grande e tem várias secções. Tens uma estufa fria e uma estufa quente. Na estufa quente tem bastantes catos e na Hum, estufa fria tens plantas tropicais e por aí fora. Tens uma parede enorme de monsteras, uma parede, sei lá, quantos metros é que aquilo tem? 6 metros? Não sei, é uma parede, é tipo uma muralha de monsteras. oh, Elas estão uau. super bem desenvolvidas, bem adultas. E eu fiquei muito nas monsteras. Hoje eu devia ter dado atenção a mais plantas, mas enfim. Também vi lá umas begónias muito bonitas. Eu gosto muito de begónias, mas eram assim mais rasteirinhas, então não estava a olhar tanto para elas, estava a olhar para as plantas grandes. Mas estive a fazer festinhas a uma mostra hoje, porque tipo, tinha folhas, sei lá, desta envergadura. Às vezes folhas que Uau. tu conseguias abraçar, mesmo enormes.
E é algo que eu não vejo naturalmente, porque pronto, nas nossas florestas duvido que elas existam, né? Não é uma espécie de cá. E aquelas de casa têm que estar mesmo muito felizes para chegarem àquele ponto e ali estão em condições ideais para se desenvolverem daquela forma e ganham fruto e tudo mais. E foi muito fixe. Eu, por acaso cheguei um bocadinho tarde hoje à estufa fria, também por conta fomos sair, acordei tarde, mas decidi que vai ser um sítio onde eu vou mais vezes, porque quero também identificar plantas, quero conhecer plantas novas. Gostei muito, foi muito fixe. Tens alguma planta favorita? Hum, diria que eu gosto muito de begónias e peperómias. Também gosto muito de plantas carnívoras. Eu tenho duas plantas carnívoras. Eu tenho uma que se chama, que é tipo Monkey Jar, ela é popularmente conhecida como Monkey Jar, que é aqueles. Aquele Pokémon, tens a Bellsprout, Sim. nananã, e a terceira evolução da Bellsprout. Fica tipo um jarro. Ok. Tenho uma planta carnívora dessas, tenho os jarrinhos, e tenho a minha primeira planta carnívora que é Drosera capensis, que é um sandu, tem assim os fiozinhos, é como se fosse uma ervinha, tem os fiozinhos. E esses filamentos têm umas tipo gotículas, que é um fenómeno Uhum. chamado de silagem, que basicamente tem umas características que atraem insetos. Eles vão lá, gostam muito do cheiro ou do sabor, e aquilo ficam lá colados. Eventualmente, as ervinhas, tentáculos, parecem os tentáculos, só que verdes, começam a fazer isto e começam a enrolar os insetos. Ok. É, ela, ela esteve muito tempo na minha cozinha porque ela foi fazer um serviço ocasional, porque eu estava com moscas da fruta e, desculpem, moscas da fruta, foram aniquiladas pela minha drosera. Eh, Yes. agora também está inverno, então as plantas carnívoras estão meias em dormência porque está muito frio e não estão tão incríveis e estão a fazer o seu trabalho, mas também quase não há bichos agora no frio. Mas Ok. gosto muito de plantas carnívoras, quero explorar mais. Que giro. E nem sabia, quer dizer, eu sabia que tu tinhas uma planta carnívora, não sabia que tinhas outra. Sim, já tenho algumas plantas e só comecei a ter assim mais interesse. Aí, de um ano para cá. E curiosamente, eu apercebi-me porque é que eu não tinha muito interesse em plantas também, que é uma das principais razões, é o facto de eu nunca tive muita motricidade fina. Tipo, eu aprendi a apertar os cordões, quase com a minha irmã a mandar-me um grito, quando eu tinha, sei lá, 13, 14, a dizer-me, "Tu, com a tua idade já devias saber apertar os cordões", mas para mim era super difícil estar a mexer com as mãos, enfim. Em cordões e tentar e perceber a lógica daquilo. Tipo, eu espacialmente eu não percebi o que é que acontecia para haver um nó. Quando é que tu começaste a tocar guitarra? Pois foi antes disso, mas não comecei a tocar, na verdade. Ofereceram-me uma guitarra e ofereceram-me aulas. Tinha uns 10 anos e eu desisti muito rápido. Tipo, não tinha destreza, não tinha motricidade fina, não conseguia perceber tipo, como é que fazia a colocação dos dedos para os acordes. E só voltei à guitarra espontaneamente passado, sei lá, e eu tinha 10 mas passado uns 5 anos, para aí com 15 ou 14, já tinha um bocadinho mais de maturidade e de persistência. E já sabias Curioso, apertar os cordões? já sabia apertar os cordões, um passo de cada vez. E curiosamente foi através da internet que fui ver acordes e coisas assim do género e insisti e fiquei tipo, eu vou conseguir, porque é que eu não haveria de conseguir? E com os cordões foi um bocado isso. E como é que isto se relaciona com plantas? Da mesma maneira que eu tinha dificuldade nestas coisas, eu também tinha muita dificuldade em, sei lá, quando o meu pai me pedia, tipo, olha, pega nesta ferramenta e faz não sei o quê, ou tira aqui este parafuso, era super difícil para mim. E as plantas estavam mais ou menos nessa zona, que é, exigiam um certo tipo de cuidado que me fazia confusão. Eu pensava, vai, eu não vou saber tirá-las do vaso, não vou saber transplantar, vou estragá-las, vou botar as plantas, vou partir vasos, sei lá. Então eu colocava num lugar que eu não vou ceder a isto porque eu não tenho cuidado suficiente, porque não tenho delicadeza para isto. E aqui há um ano eu tenho um colega de casa que é o Dani. um, ele gosta também muito de plantas e ele cuida delas e faz umas plantações e coisas assim. Eu fui com ele ao horto, aqui no Campo Grande, e vi plantas tão lindas que eu fiquei tipo, "É agora." E a partir daí é que comecei a ganhar este gosto e a desconstruir um bocado esta ideia de que plantas não eram para mim. E já tenho algumas.
Ainda não sei muito, não sei tanto quanto gostaria, como estava a dizer. Eu gostava de ler mais sobre botânica. Mas é isso. Fico muito feliz com a ver as plantas felizes. Ainda por cima, como eu trabalho muito em casa, eu olho para elas constantemente e estou sempre a ver se elas precisam de algum tipo de cuidado. É muito giro, sei lá, uma semana que eu tenho que ir muito ao escritório ou tenho que ir a Braga fazer alguma coisa ou a Aveiro, de voltar e perceber o quanto elas mudaram. Como eu olho para elas todos os dias, que às vezes eu não noto mudanças tão substanciais, mas deixo passar uma semana, já volto e elas já estão muito diferentes. E é tão fixe ver essa evolução. O mundo das plantas é fantástico. Eu acho que nós, lá está, o nosso plant blindness é uma coisa mesmo muito extensa e nós não as valorizamos tanto porque parece que não podemos brincar com elas ou dar-lhe festinhas, mas elas são brutais. Quando damos por isso, já são gigantes ou já fazem parte do nosso dia a dia, ou são uma companhia mesmo. Sim, e é mesmo interessante tu perceberes as especificidades de cada planta e as especificidades do tipo de cuidado que ela precisa, identificar os sinais de quando é que ela precisa desse cuidado. Se calhar pode ser uma analogia para outras coisas, não é? Mas é mesmo bonito isso, teres que ter atenção a estas coisas muito minuciosas. Sei lá, algumas plantas têm que ter o topo do solo do vaso mais seco, outras mais úmido, não sei. Há mesmo muitas características diferentes. E já cheguei a ter aplicações em que eu tinha lá registado. Agora não tenho, porque eu percebi-me que comecei a decorar essas coisas, ou Ok. pelo menos a aprendê-las, e deixei de as consultar, então desinstalei. Só tinha umas aplicações onde eu inseria as plantas que eu tenho e eles diziam as características, como é que deve estar o solo, a luminosidade, lembravam-me rega, lembravam-me transplanta, coisas assim do género. Foi muito fixe para aprender algumas coisas, mas ainda quero. E Falta achas muito. que também aprendeste a cuidar de ti melhor por causa disso? A minha psicóloga fez muitas analogias com isso, sabes? Ela disse muitas vezes que bonito, aprenderes a cuidar das plantas, está-te a lembrar, cuidares também de ti, olhar para ti e, e perceberes melhor os teus sinais, o que é que tu precisas, as necessidades. Acho que foi uma analogia muito bonita, muito fixe. Que Devíamos cuidar de bom! todas as plantas e de nós. Fogo, eu estou a aprender muito com este podcast, que os meus amigos estão a crescer em direções muito bonitas. Agora, no fim, é que me vais deixar ti? Sim, agora já podes, estás a ver? Tens algum favorito ou podemos passar para as coisas que nos fizeram felizes esta semana? Vamos passar para as coisas que nos fizeram. Ora, muito bem. Esta semana para mim foi longa. Como é que foi para ti? Nesta semana parece que estou de férias, mesmo não estando. Passou muito rápido, está a passar muito rápido. Amanhã não trabalho, é segunda, terça também não trabalho. Ai, que Tirei, bom! Pois sim, é tirei um dia. carnaval, não é? Sim, deram-me tolerância de ponto, tirei um dia, assim tenho fim de semana e esses dias seguidos. E tenho andado a tirar muito tempo para mim, para passear, para estar com pessoas que eu gosto. Como te disse, hoje estive o dia todo a passear. E acho que eu gosto disso. Acho que a minha coisa favorita esta semana é essa leveza que te dá perceberes que no final do dia tu ainda tens o teu tempo e tu ainda defines o que podes fazer com o teu tempo. Um, e agora até posso fazer referência ao primeiro episódio deste podcast, que é muito fixe, com a tua irmã, em que ela fala do quão importante é para ela ter rotinas e quão importante é para ela também poder quebrá-las, e os momentos que vocês, e tu própria também disseste que vivem quando quebram essas rotinas, o quão bonito isso é. E é algo que eu penso imenso, porque eu tenho muita dificuldade em viver essa quebra, em olhar para um fim de semana e pensar, este fim de semana vou descansar, porque não sei, eu tenho a minha semana tão segmentada em tarefas de trabalho que eu às vezes esqueço-me que eu não preciso ter sempre uma agenda tão rígida. E eu passo muitos fins de semana em que eu acordo, sei lá, às 9, vou tomar um pequeno almoço a um sítio que eu quero muito, mas depois volto para casa porque tenho que limpar, mas depois vou ao ginásio, depois volto para casa porque tenho que fazer qualquer coisa. E às vezes é tão difícil para mim responder a uma mensagem do género: olha, acham que queres ir tomar um café? Porque eu estou a inspirá-la a pensar: não, a minha agenda, eu tenho que limpar, eu tenho que fazer tarefas. E esta semana
eu acho que um bocado em resposta da minha semana passada, que foi muito complicada, com muito trabalho, com muito pouco tempo para mim, estou a fazer precisamente o contrário e estou-me a perceber o quão bonito é tu poderes só fazer espontaneamente uma coisa que tu queres e estar com as pessoas que tu gostas. Tem sido assim. Tem sido a minha coisa favorita é estar com mais tempo para mim. Estou mesmo muito orgulhosa. Achas que ficaste mais feliz? Achas que ficaste mais enérgico? Ou achas que foi uma coisa mais interior? Eu acho que foi uma coisa mais interior. Tu conheces-me bem e tu sabes que eu tenho muito, tenho uma personalidade calma e paciente e Sim. pronto, muitas vezes é muito fácil, por quem está de fora, achar que para mim está sempre tudo bem e sempre tudo na paz, né? Eu sou humano, não é assim, seria impossível. Um, e ter estado a fazer este trabalho e continuar a fazê-lo, de olhar mais para o meu tempo e para o meu descanso e para o tempo de qualidade que eu preciso, muda muita coisa internamente. Então eu acho que essa máscara, pronto, não tá tão ativa, não está a esconder fragilidades. Eu acho que estou só calmo e feliz, com vontade de fazer coisas com pessoas. Um, por exemplo, teres-me falado de gravarmos estes dias, este podcast, eu acho que se me tivesses falado há 2 semanas atrás, provavelmente eu ia ficar um bocado estressado, ia pensar, "Ai, eu quero passar este tempo com a Lau e quero falar com ela, mas ia ficar estressado porque achava que estava a sobrecarregar alguma tarefa que me está a atormentar, seja limpeza, seja coisas de trabalho. E como estou a cuidar mais de mim, e do meu tempo, consegui abrir um espaço e dedicá-lo só a nós e a esta conversa e ficar muito feliz. Pronto, agora é ter que eu vou falar com ela por muito tempo e poder ser muito Sim, mais. sim. Um, yeah, exatamente, eu acho que é isso. Eu acho que uma das minhas coisas favoritas que aconteceu também esta semana é virada para aí. Foi um passeio que eu dei com uma amiga minha depois de irmos almoçar. Foi a um parque que eu nunca tinha ido cá. É relativamente novo, é o Parque da Trajinha. E desde que ele abriu que eu nunca fui, lá fui. E nós tínhamos acabado de almoçar, foi um rodízio, estávamos cheias. Depois fiz explorar primeiro um espaço novo, ter esse tempo depois do almoço de passear e de estar relativamente na natureza, porque aquilo está cheio de árvores e tinha um riacho pelo meio porque tinha chovido. Ahm, e houve uma altura em que nós já tínhamos dado a volta ao parque e decidimos sentar-nos num banco e ver pássaros e falar sobre coisas e foi brutal porque foi efetivamente um tempo que eu tive para aproveitar a sério. Não é que eu não esteja a aproveitar o resto do meu tempo, mas sinto que tenho sempre alguma preocupação in the back of my mind. Uh, Quer seja querer movimentar-me para arranjar mais trabalho e mais oportunidades e estar a fazer por isso, quer seja porque há situações mais difíceis a acontecer agora. Não sei, foi bom. Foi tipo olha, foi um break na rotina. A E tua irmã tu? ia estar muito feliz. O quê? A tua irmã ia ficar muito feliz por estarmos a falar de Eu breaks. estou em casa da minha irmã já agora. Eu tive de trazer as coisas para aqui, porque eu vim jantar com ela e já agora fico. O que é que eu ia dizer? E mais coisas que te fizeram feliz esta semana. Olha, não quero pesar o clima outra vez, mas eu tenho redescoberto contacto físico. Quando me refiro a contacto físico, às vezes é simplesmente um abraço. E não sei, por exemplo, para mim é muito fácil com uma amiga ou com um amigo, ou com uma pessoa LGBT ter contacto físico e um abraço. Mas a verdade é que com pessoas heterossexuais, especificamente homens heterossexuais, hum, é uma coisa complicada. Não sei, às vezes faz-me confusão, por mais que goste da pessoa. Porque é uma coisa que vem muito de trás, que se calhar não desconstruí ainda totalmente. Não é tão natural para mim querer contacto com estas pessoas, por a mão no ombro, dar um abraço, o que quer que seja. E esta semana uma pessoa que eu gosto muito, olha, o Dani, fez anos que mora comigo, e apercebi-me que eu nunca lhe tinha dado um abraço. Eu já sou amigo dele há muito tempo, é uma pessoa que eu gosto muito. E tenho um abraço ontem, e hoje
Hum. Talvez tenha acontecido, não sei. E é uma demonstração de afeto que eu fujo muito, ou fugia muito, porque tinha muita aversão ao toque. E estar a perceber que pronto, não tem que ser sempre assim e que posso ir desconstruindo isto tem sido muito fixe. Foi uma das minhas coisas favoritas, foi abraçar uma pessoa que eu gosto. Oh, agora queria dar-te um abraço. Pronto, Eu agora que vou, já. vou ali para o metro e deve haver uma paragem qualquer para Bragança. Já me Sim, dá saudade. sim. É assim, tu também tens. Não, espera, as estradas estão todas a cair. Ok, Fazes ok, assim, metes-te ok. na avioneta, pagas para Então, aí à 80 parte, euros. a minha mãe faço anos a 22 de março e a minha mãe, por alguma razão, achava que estávamos em março e estava super confusa ao telefone comigo, tipo, ai, faço anos daqui a pouco. E eu, daqui a pouco. Mas nem questionei muito, só fiquei tipo, daqui a pouco, falta tipo um mês e tal. E ela, ai, as estradas estão cortadas. Olha, avião. E eu, hã? Bem, porque é que eu ia fazer Lisboa-Porto de avião e depois Porto-Braga de autocarro ou de comboio? Só porque sim. E ela, porque tu vais fazer anos. E eu, tipo, estamos em fevereiro. E aí é que lhe bateu. E a minha mãe, coitada, estava a panicar por causa das estradas e estava a sugerir eu andar. E disse, olha, mãe, não estou numa fase da vida e esta também não sei se alguma vez vou ter interesse em fazer Lisboa-Porto de avião. Mas achei muito caricato. Desculpa a parte do avião. Mas Foi um ótimo. estava a sugerir ir da avioneta. Ok, Sim, supostamente está uma avioneta para Bragança-Lisboa. ok. Bragança-Algarve até, acho. Eu. Eu não sei se estás a gozar. Não, não estou a gozar. Avioneta? Depois manda-me isso. Sim, sim. Porque não é um avião, não é um full avião, mas, Uhum. mas é um avião mais pequenino. Podemos fazer essa viagem um dia. Acho que sim, sim. Acho que é tipo 86 euros. Acho que é assim uma cena. Ok. Não tenho certeza. Uma coisa que me deixou feliz esta semana foi usar a minha camisa gira, que é uma Hum, camisa da Zara. É meio acinzentada e tem uma gola alta. tens camisas muito bonitas. Tu tens camisolas giras e agora o que é que queres? Aí, Estou olha, a por brincar, acaso, desculpa, obrigada. Eu vou usar essa camisola. Eu acho que tem a umas sério. meias parecidas, só que são azuis e verdes e essa é a violeta, ou Uhum. roxinho. Sim, né, tenho um bocado de dificuldade em distinguir azuis, roxos, violetas, turquesas, essas coisas todas. Mas sim, isso. Tens mais E coisas que te trabalho com deixaram design, feliz? imagina só. Diz? E trabalho com design, imagina. Um, Pois és designer, agora bem, eu pensa. estou mais na acessibilidade, portanto, respeito aos daltónicos. E mais coisas que te deixaram feliz esta semana? Se é É que um bocado tens, não estranho. precisas ter mais, by the Sim, way. exato, eu estava a pensar, será que vai ser estranho a dizer? Eu não sei que mais coisas mencionar que me deixaram feliz. Vai parecer que foi uma semana muito infeliz, mas na verdade foi uma semana muito feliz. Porque pareceu, novamente, parecia que estava de férias, porque estava a compensar o excesso de trabalho da semana anterior. E foi mesmo, está a ser, na verdade, uma semana muito divertida. Estou a gostar muito. Fico muito contente, mesmo. Eu descobri que a Mubi dá 1 euro por 3 meses. Sério, mas eu não sabia. Yeah, olha, se quiseres, aproveita. E eu já fui lá ver filmes. Olha, lembraste-me de uma coisa favorita. Não tenho muito para dizer sobre isso, porque também não quero pesar o clima outra vez, ainda por cima agora. Estavas a falar do movie, nós cá em casa temos filminho, e eu estava com o Dani no sofá e estávamos tipo, ai, que filme é que queremos ver? E eu lembrei-me de um que queria ver há muito tempo e, e acertei na medida em que o Dani também queria ver há muito tempo, que é o Sick of Myself, que é um filme Sick of norueguês. myself. Sick of Myself. Tenho de anotar. Intenso, é mesmo muito intenso. Na primeira metade do filme eu estava-me a rir às gargalhadas, porque não é um filme engraçado, mas é estressante. E eu Ok. estava-me a rir por causa da escrita do guião. Eu estava a pensar que engraçado alguém ter escrito isto ou pensado isto desta forma. E, e o Dani estava comigo, estava super estressado, estava tipo já assim, a tapar a cara. E na segunda metade do filme começou a pesar o clima para mim, comecei a ficar muito envolvido e foi super interessante porque até falei com a minha psicóloga sobre isso e aparentemente ela também gosta muito do filme. O filme tem uma mensagem específica e fala muito sobre um tipo de personalidade. Eu não vou dar spoilers. Mas pronto, a parte fixe
foi que eu consegui perceber muito bem onde é que o filme quer chegar, mas também percebi muito bem onde é que o filme fala comigo. E Uau! não que eu viva algo como aquelas personagens vivem, de todo, mas foi muito catártico, especialmente a última parte do filme, sei lá, o último quarto do filme. Eu não conseguia, eu ouvia a voz da minha psicóloga na minha cabeça sobre determinados temas, eh, eu ouvia muita coisa na minha cabeça sobre autocuidado. E foi mesmo interessante, porque depois, obviamente, fiquei a conversar com o Dani sobre isso, sobre a perspectiva dele, e tivemos visões mesmo muito diferentes do filme. E também é a magia do cinema, não é? Levar, ver o filme pelas tuas lentes, conseguires nas lentes de um filme ver as tuas lentes, não sei, foi mesmo fixe. Fogo, agora interessaste-me bem nesse filme. Vais gostar, Pronto, mas já adicionei é à minha quando watchlist. estiveres com paciência e calma, porque é muito intenso. Ok, ok, irei. E se não tiveres assim mais nada feliz ahm, para partilhar, acho que acabamos o podcast. Olha, muito obrigada por estares cá e por teres aceito este convite. Espero ver-te soon. Espero ver-te em breve em pessoa, porque eu era para ir aí este fim de semana, mas pronto, as estradas decidiram, sei lá, desabar. Ah, ahm, e foi muito bom falar contigo, foi muito bom dar este check-up. É muito. Também eu. Pronto, beijinhos. Tchau, um abracinho. Muito obrigada por terem acompanhado mais um episódio do Favorito. E desculpem o hiato de 2 semanas, mas teve que ser. Teve mesmo de ser. Não estou a falar neste momento para o meu microfone, desculpem, mas no próximo episódio já está tudo bem, já está tudo retomado. E pronto, espero ver-vos por lá. Eu vou ter outra convidada. E é isso. Beijinhos.